Muito bem, nós vamos então pegar a continuação, né? A continuação do, do capítulo, do tópico aí, subconsciente e sonhos, né? Nós fizemos o primeiro na semana passada e vamos dar continuidade então, né? Subconsciente e sonhos, tá? Continuando com o livro Autodescobrimento, né? Da Joana de Ângeles, ok? Então vamos lá. É provável que o pessoal que está no Facebook não consiga captar o vídeo, viu? É capaz que consiga apenas captar o áudio, mas que já vai dar para vocês participarem, ouvir, enquanto vocês estão aí na internet, né? Vão poder ouvir esse estudo aqui com a gente, tá? Ok, tá jóia, Sandra. Então, que eu estou gravando aqui esse material também para ficar gravado, né? Como nós fizemos na semana passada. E temos colocado os vídeos aí no YouTube, também na Rede Amigo Espírita, com o nosso amigo lá Aparecido, né? E o pessoal tem prestigiado, tem gostado dos vídeos, então a gente vai privilegiar mais gravar do que propriamente transmitir a imagem, né? Porque é mais importante a gente conservar o material que vai ficar depois para muita gente poder assistir, tá? Então vamos lá, boa noite a todos que estão chegando e vamos começar então, tá? Vamos pegar lá o tópico onde nós paramos. O último, se eu não me engano, foi esse aqui, né? Tais ocorrências são automáticas decorrentes de muitos fatores, como a exaltação, o estresse, a depressão, as fobias, os desejos. Todo desejo fortemente acionado libera do subconsciente as cargas arquivadas que retornam ao campo da consciência, como sonhos, recordações, memórias. Tá? Então, o que ela está dizendo? Daqueles conteúdos que emergem do subconsciente na hora do sonho, né? Aqueles conteúdos que emergem do inconsciente, né? Do subconsciente, eles refletem tudo isso que a Joana de Ângeles colocou aqui, ó. A exaltação, muitas vezes quando a gente está exaltado em torno de algum tema, alguma situação específica, né? Algum sentimento ali, está gerando uma exaltação, o estresse, as pressões que a gente sofre, a depressão, as fobias, os desejos, né? Todo desejo fortemente acionado libera do subconsciente as cargas arquivadas, tá? Que retornam ao campo da consciência como sonhos, recordações, memórias, né? Vocês entenderam? Então, coisas que nós vivemos durante o dia acabam acionando esses conteúdos oníricos, né? Esses conteúdos de sonho durante a noite, tá? Às vezes um encontro com uma pessoa que você teve, né, durante o dia, um assunto que você conversou, né? Então, geralmente aquelas coisas que mexem mais com as emoções, elas acabam fazendo a ponte com o subconsciente, tá? A emoção faz muito essa ponte com o inconsciente, tá, pessoal? Então, como a gente vive durante o dia, nós vamos ter o reflexo disso durante a noite, né? E como a gente vive a noite em termos desses sonhos e das vivências que a gente tem também durante a noite, aí também o nosso dia vai sofrer o impacto da noite, né? Tem isso também, né? A Val está dizendo aqui, Ale, semana passada eu falei que não lembrava dos meus sonhos e que queria lembrar. Essa semana eu lembrei de uns 3 ou 4. Tá vendo como é que é, Val? Como é que é a coisa? É só você começar a mexer com o inconsciente lá que o bichinho já começa a ficar uriçado, né? Já começa a aparecer lá. Já começa... Apertou o botãozinho lá, né, Ana? Mas é assim mesmo, tá?
Porque é interesse nosso, né? É interesse nosso de nos autodescobrir, o interesse de nos autoencontrar. E os espíritos também nos ajudam, sabendo dessa nossa vontade, né? As coisas, na verdade, a Neoli está perguntando como fazer para lembrar, né? Eu até estava falando sobre isso semana passada. Depende muito do nosso interesse, Neoli. A gente fazer uma prece, pedir que a gente possa lembrar daquelas coisas que são importantes para nós, que serão positivas no autoconhecimento, né? Serão de proveito para nós. Então, isso é interessante a gente pedir, né? Tudo depende muito do interesse que a gente tenha. O interesse que a gente tem, tá? O nosso subconsciente ele já vai se aprontando lá para mostrar um pouquinho mais para a gente na nossa realidade, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, espera um pouquinho só. Certo? Então, vamos continuar aqui, né? Pegar mais um trechinho aqui. Saindo das manifestações mecânicas, pode-se programar os sonhos que se deseja ter. Aí, o que vocês estavam querendo saber. Assim como evitar aqueles que se fazem apavorantes, os pesadelos. Então, olha o que a Joana de Ângeles está dizendo para a gente aqui. Tá? Saindo das manifestações mecânicas. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que normalmente aquelas respostas automáticas, mecânicas do inconsciente, do subconsciente, né? Conforme o que a gente vive no dia a dia, conforme os conteúdos que a gente evoca do nosso subconsciente, isso tudo a gente pode deixar correr. A gente pode deixar correr isso aí todo dia de um jeito meio solto, assim, de qualquer jeito, né? Então a gente fica com esses reflexos mecânicos no subconsciente. Então a gente vive algumas coisas durante o dia, a gente sonha algumas coisas durante a noite, relacionado ao que a gente viveu durante o dia, e vai, dia após o outro, vivendo dessa forma meio mecânica, tá? Meio automática. Mas ela fala assim, olha, saindo dessas manifestações mecânicas, pode-se programar os sonhos que se deseja ter. Como que seria isso? Como que seria isso? Programar os sonhos que se deseja ter? Não é? Eu quero ir para um lugar bem bonito. Eu quero encontrar com pessoas amigas, com familiares queridos. Né? Eu quero manifestação do desejo. Você dormir com forte propósito de fazer um curso no plano espiritual, um curso naquela área que você mais precisa, que você precisa aprender, que você precisa melhorar, tá? Então, nós podemos fazer isso, nós podemos nos programar nesse sentido, tá? Podemos nos programar, é o que ela está dizendo aqui, né? Eu quero ir num lugar bem bonito, uma paisagem bem bonita, fazer cursos, assistir palestras, tá? E me lembrar de tudo que for positivo, tal. Então, gente, é vocês que vão manifestar o desejo de vocês com relação ao sonho de vocês, que vão se programar. Eu quero ir fazer um tratamento no plano espiritual, né? Eu quero ir fazer um tratamento no plano espiritual, certo? Então, as crianças respeitam. A gente pode fazer o seguinte, você pode sugestionar a criança. Quando você vai fazer a prece, vai colocar ela para dormir, as crianças para dormir, você pode, depois de contar uma historinha bonita, faz uma prece e tal, você pode sugestionar, agora vocês vão sonhar um sonho assim, assim, assado. Vocês vão encontrar com pessoas muito boas, né? Com os anjos da guarda de vocês, e vão para um lugar bem bonito. Por quê? Porque a criança ela absorve as coisas de uma forma muito mais fácil do que o adulto. Ela se impressiona e ela é muito mais sugestionável do que o adulto, a criança, sabe?
Então nós podemos fazer isso, é uma alternativa, tá? Inclusive quando a criança ela começa a ficar sonolenta, nós podemos programar essa criança falando para elas, né? Para ela ou para elas, né? Coisas boas, conceitos positivos, né? Que ela está indo junto com os espíritos amigos para um lugar bonito, para aprender coisas boas. Nós podemos fazer isso. Então o Divaldo recomenda, né? Que a gente faça esse trabalho de programação positiva com as crianças para fazê-las mais facilmente superar medos, né? Superar limitações, problemas, dificuldades que elas tenham, tá? Val, vou fazer uma pré-cirurgia no plano espiritual para potencializar o efeito da cirurgia que vou fazer nos próximos dias. Tá aí, Val. Ótimo. É isso mesmo, entendeu? Você pode fazer isso. Gente, nós podemos fazer tantas coisas utilizando o nosso subconsciente, utilizando a autossugestão. Nós podemos... gente, é ilimitado isso. Qual é o limite disso? É o limite da nossa mente, é o limite do nosso desejo, é o limite dos nossos conceitos. É isso que nos limita. A nossa mente é a nossa maior limitadora, né? Nossos pensamentos, eles limitam. Conforme os conceitos que a gente nutre, né, a gente pode ou limitar ou pode se expandir, né? Em termos de conquistas, de melhoras, né, de aproveitamento, tá? Certo? A Maria tá dizendo aqui, a gente não sabe o valor das nossas mentalizações, né? Então, é só queremos, né? Exatamente, Maria. E buscarmos, né? Jesus, ele foi muito claro. Pedi, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Saiba o que você quer, manifeste, peça. Busque, que é o exercício, vá atrás, né? Faça esse exercício todos os dias e bata, ou seja, insista. Insista. Quando você está próximo aí dessa conquista, insista na autossugestão, nessa programação positiva, né? Programando seus sonhos. Então as mudanças tendem a ser muito boas, viu, pessoal? Inclusive a Joana de Anjos, ela fala que, na opinião dela, o melhor recurso para a transformação, né, de defeitos em virtudes, tal, isso é essa reprogramação do subconsciente, tá? Então nós temos que acreditar mesmo de fato nisso. Aí ela fala também aqui no último parágrafo que eu coloquei, que nós podemos evitar aqueles que sejam apavorantes, os pesadelos, gente, nós podemos evitar. Aliás, não é bom nem ficar pensando nesse tipo de coisa antes de dormir. Porque quando você busca o bem, você já está se esquecendo do mal. Você já está deixando o mal em segundo plano. Tá? Então não precisa falar assim, ai Senhor, eu não quero me ligar aos espíritos obsessores, eu não quero me ligar. Você não precisa nem pensar nisso. Você pense apenas naquilo que a gente falou anteriormente, né? Eu quero ir para um lugar bonito, na presença de espíritos amigos, quero ter bons sonhos, quero aprender coisas boas. Então é isso que a gente deve focar, tá? Sempre no aspecto positivo aí, nunca no negativo, tá? Certo? Tô certo ou tô errado? Então vamos continuar aqui, né? Tá certo, né? Exatamente, não pense no bolo de chocolate, né, Val? Já pensou, né? Não pense no bolo de chocolate com suspiro, com morango em cima, né? Todo mundo já pensou, né? Nossa mente é assim, né? Deixa eu pegar mais um trecho aqui. Só mais um pedacinho. Prontinho. Então ela continua dizendo aqui, né? A questão reside no material pensante que se cultive. Tá? Então, ó, a questão, gente, o X da questão aí, está no material pensante que se cultive. Esse é o X da questão. Isso é o mais importante.
qual é o material que nós estamos utilizando? Quais são os materiais que nós estamos utilizando? Tá? Quais são eles? Né? Qual a qualidade do conteúdo que nós estamos cultivando? Essa que é a questão mais importante. Essa que é a pergunta mais importante. Tá? Por quê? Ela fala assim, armazenando nos depósitos do subconsciente e assumindo o controle dele através de pensamentos e ações conscientes. Então, olha lá, a questão reside no material pensante que se cultive, armazenando nos depósitos do subconsciente e assumindo o controle dele através de pensamentos e ações conscientes. Tá? Então, a gente vai assumindo o controle do subconsciente. Olha que interessante. Tá? A gente vai assumindo o controle. Por quê? Não que a gente controle o subconsciente no sentido assim, nós não vamos mudar o modo que o subconsciente trabalha. Tá? Nós não vamos mudar um modo perfeito com que ele trabalha, porque ele foi estruturado por Deus. Essas estruturas mentais, elas são perfeitas na estrutura delas. Nós não vamos mudar esse modo do subconsciente trabalhar. Nós vamos mudar o conteúdo que ele, a matéria-prima dele, vamos dizer assim. Nós vamos mudar o que ele vai fazer. Tá? Qual vai ser o resultado final do trabalho do subconsciente, certo? Ele vai continuar trabalhando aquilo que nós colocarmos dentro dele. Mas aí nós vamos mudar o tipo de conteúdo que nós vamos colocar. Por isso que ela fala que nós passamos a assumir o controle dele, através de pensamentos e ações conscientes. Porque senão é só ele sozinho que vai comandar a nossa vida. Aquilo que a gente vai tocando com a barriga, aquilo que a gente vai pensando, falando, repetindo todo dia, ele vai arquivando e vai comandando a nossa vida. Mas se nós começamos a eleger o que nós escolhemos conscientemente e repetimos e exercitamos, aí nós estamos escolhendo que tipo de conteúdos o subconsciente vai trabalhar, tá? Conteúdos mais positivos, né? A Val está colocando aqui. A questão é que nosso subconsciente absorve tudo que vem. Mas se o consciente mandar para ele apenas conteúdos positivos, é isso que ele vai ter de trabalhar lá dentro. Exatamente, Val. O pensamento é esse. O pensamento é esse, tá? Nós irmos suprimindo, nós temos que suprimir os conteúdos negativos que nós ficamos repetindo, que nós ficamos, né, fixando automaticamente pelos nossos hábitos adquiridos, né, nosso padrão verbal. Nós temos que suprimir isso que é negativo. E, por outro lado, nós vamos imprimindo, nós vamos repetindo conteúdos positivos. Tá? O Wasser, ele tem suas próprias defesas, Alex. Digo autodefesa? De certo modo, sim, Val. Na verdade, são as defesas do ego. Tá? São as defesas do ego. Né? O ego tem uma parte que se manifesta inconscientemente. Tá? Então, essas defesas, a gente chama de defesas inconscientes. Né? Que são mecanismos de fuga, fuga do ego. Né? São mecanismos que o ego utiliza para distrair a nossa atenção. Por exemplo, você começa a querer fazer uma autossugestão, uma reprogramação na hora de dormir, por exemplo. Aí você começa, cheio de boa vontade, a fazer essa reprogramação. Né? Mas o que acontece? O ego, como ele não quer perder o domínio para o self, para a presença divina dentro de você, para os conteúdos positivos, para o que você pode vir a ser. O ego não quer perder esse domínio que ele tem sobre nós. O que acontece? Ele fica distraindo a gente. Ele faz a gente ficar lembrando de coisas que não tem nada a ver. Começa a dar coceira, começa a dar
Tem gente que vai meditar, por exemplo, começa a dar mal-estar, começa a dar coceira daqui, coceira dali, inquietação e não sei o quê. Fui meditar, passei mal. Como assim vai meditar, passou mal, né? Né? Então, é que o ego, ele é um hábil dissimulador para tirar a nossa atenção. Exatamente, entendeu? Esses são tem vários mecanismos de defesa, tá? É que a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque senão é um outro estudo, tá? Mas só assim de raspão para vocês saberem, tá? Mas nós temos que superar. Como é que a gente supera? Através da persistência, através da boa vontade e da perseverança. Não tem nada que resista, gente. Não tem nada que resista à boa vontade e perseverança, tá? Não tem nada que resista a isso. Tudo é possível superar, modificar com boa vontade e perseverança, tá? Então, continuando, a gente vai superando tudo. Então, vamos continuar aqui. Ela falava assim, né? A questão reside... não, isso aqui... Peraí, deixa eu ver aqui. Tá certo. Ela fala assim, né? Continuando. Porque não tem os recursos da crítica e do discernimento. A sua função é estática. A de guardar todo o material que se dirige ao inconsciente. Tá? Então, a primeira coisa que ela está dizendo aqui é que o subconsciente, ele não tem os materiais da crítica, vamos dizer assim, ele não vai analisar se está certo, se está errado, se é bonito, se é feio, se é ético, se não é ético. O subconsciente não vai analisar isso. A função dele é uma função mecânica, uma função, ela colocou aqui como estática, né? É um departamento ali de trânsito para o inconsciente, para aquilo que vai ficar guardado mais profundamente, tá? Então, o que acontece? Tudo que você disser para o subconsciente que é verdade, ele vai entender como sendo verdade. Tá? Tudo que você colocar como sendo certo, verdadeiro, bom para você, o seu subconsciente vai entender, ele vai aceitar, ele vai absorver isso como verdade. Tá? O que você disser que é verdade no seu subconsciente será verdade. Alexandre, mas isso é perigoso, e se não for bom aquilo que eu estou repetindo para mim mesmo, tá? Mas aí que está o problema, é isso que a gente faz todo dia. É isso que a gente, nada de novo, é isso que a gente faz todo dia. A gente fica repetindo um monte de tranqueira e o subconsciente aceita sem questionar. Entendeu? É isso que a gente já faz. Nós estamos justamente propondo que a gente faça o contrário disso. Tá? Ai, mas eu não quero mexer com o subconsciente, porque... Mas não vai estar mexendo, você mexe todo dia com o subconsciente. Não tenha medo, porque todo dia você já mexe com o subconsciente, tá? Não se preocupe, não tenha dúvida que todo dia você já mexe com o seu subconsciente. Só que, infelizmente, a gente costuma fazer isso de uma forma negativa, né, pessoal? E o que a Joana de Anjos propõe é que nós passemos a fazer isso, esse processo de forma mais positiva, tá? Essa aqui é a proposta aqui. É que a gente tome consciência do potencial que temos, né? Porque Deus colocou esse recurso pra gente, pessoal. Sabe aquele aparelho que você não sabe usar direito e por isso você não usa o potencial que ele tem? Nós somos esse aparelho, a nossa mente é esse aparelho que a gente não sabe usar direito. Por isso a gente não alcança o potencial que a gente poderia alcançar. Aí vem a Joana de Anjos, Santa Joana de Anjos, né? Para nos ensinar como usar esse aparelhinho que nós temos chamado mente. Tá? Então ela vem ensinar para a gente como usar o nosso potencial, só isso. Tá? Certo?
a Maria. Por isso fica difícil de sair do ciclo de sofrimento sempre a mesma ladainha, reclamando. É a pior coisa que tem é reclamar, ficar reclamando. Ficar cultivando amargura, tristeza. Ah, tá tudo perdido agora, como é que eu vou fazer? Não sei o que. E aí, gente, isso aí é a pior coisa, viu? Isso aí você só fica fermentando o mal, fermentando a programação negativa, a vitimização e não sai do lugar, viu? Não sai do lugar, tá? Você tem que passar o filtro nele também. No que você fala? No subconsciente, Wasser? Passar o filtro no subconsciente? O filtro do subconsciente é o consciente, tá? Por isso que nós temos que aprender a eleger o material que nós vamos escolher conscientemente. Por isso que quanto mais conscientes nós estamos, mais nós filtramos aquilo que nós vamos deixar que entre no nosso subconsciente. Por exemplo, as crianças elas não têm o filtro. A função do ego de filtragem, a função racional, de análise, né, discernimento, a criança não tem. Então o que a criança faz? Ela absorve tudo diretamente no subconsciente. Tá? Por isso que tudo que você coloca para a criança como normal, normal vai se tornar. Tudo que você ensina como verdade, verdade vai se tornar para ela. Porque ela não tem filtro, o filtro que o adulto já tem. Entendeu? Ela não usa esse filtro aí, né? Ela não tem desenvolvido ainda a estrutura egóica, tá? O filtro da criança acaba sendo o adulto. O adulto é o filtro da criança, tá? É lógico que não é um filtro com possibilidades absolutas, né? Nem pode ser, né? O adulto não pode ser esse filtro neurótico também que fica policiando a criança o tempo todo, tal, né? Tem que ser um filtro também coerente, né? Tem que ser um filtro equilibrado, né? Tá? A Maria, até que idade ela consegue desenvolver? Não, Maria, é um processo contínuo, né? É um processo contínuo. O contato dela com a realidade vai se dando de uma forma contínua, né? Desde que ela nasceu, ela vai devagarzinho estabelecendo contato com o meio ambiente, primeiramente através das sensações, tá? Ela vai começando a criar o contato com esse ambiente. À medida que ela vai aumentando a complexidade nesse contato com o ambiente, né, ela vai aumentando a estrutura egóica. Quanto mais ela estrutura o contato com o ambiente, ou seja, quanto mais ela estrutura o ego, mais facilita o contato com o ambiente e vice-versa. Tá? Ela vai criando esse filtro. Quanto mais ela tem a percepção da realidade, da vida como ela é, né, uma visão mais lúcida, quer dizer que melhor está esse filtro, né? Esse filtro está se consolidando aí, tá? Certo? Existem períodos, né, de picos, né, de maior desenvolvimento, tal. Mas não é uma coisa, assim, é uma coisa contínua, né? Certo? Muito bem, então vamos lá. Certo. Vou pegar mais um trechinho aqui. A Neuli colocando, pelo que eu li, parece que até os 3 anos ela tem ainda o conteúdo da mente feita para aquela encarnação. Depois dessa idade já começa a criar o filtro pelo fato dos pais participarem desta filtragem, muitas vezes pelo lado negativo, já colocando a criança em segurança em relação à vida. Veja bem, Neuli, os primeiros anos de vida eles são extremamente importantes porque a criança ela tem uma curva de aprendizagem muito alta, assim, ela tem uma capacidade de aprendizagem, de fixação, de aprender coisas assim, muito, muito grande nos primeiros anos de vida. Tá? Depois tem um período
que dá uma diminuída, né? Para depois voltar a aumentar de novo essa facilidade de aprendizagem, assim, tá? Então, isso realmente acontece, né? Mas é um processo, né, gradativo, né, que a criança vai aprendendo a lidar com o ambiente. Por exemplo, a palavra é muito importante como recurso de relacionamento com o ambiente, né? A palavra é muito importante, porque a criança começa a trocar mais com o ambiente. Então, tem horas, tem momentos que a criança dá alguns saltos, assim, né? A criança dá alguns saltos que facilita a vida dela. Ela vai tendo algumas descobertas importantes que facilita bastante a vida dela, né? Então, ela tem alguns saltos, assim, em que ela vai cada vez mais aprendendo a conviver com o mundo de fora, né? E ao mesmo tempo captando os significados do mundo de fora, os significados que os adultos usam, né? Então isso vai acontecendo gradativamente. Mas vamos em frente, né? Porque nós estamos tratando aqui do subconsciente e dos sonhos, né? Então vamos pegar aqui o próximo parágrafo. Aí diz assim a Joana de Anjos aqui, né? Qualquer tipo de mensagem é aceita, portanto, sem reflexão, sem análise de qualidade. Tá aí, né? Confirmando aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco. Qualquer mensagem é aceita sem reflexão, sem análise de qualidade. Tá? Se você colocar dentro de você que você não consegue fazer nada certo, que você não presta, que você é feio ou é feia, que ninguém gosta de você, se você começar a colocar essas bobagens dentro do seu subconsciente, é isso que vai existir lá dentro. Tá? É isso que vai existir lá dentro. Vai se tornar uma verdade. E como diz o Espírito Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala assim, que a função do subconsciente, no momento lá, ele falava do inconsciente, mas aqui a gente, o inconsciente, o subconsciente é parte do inconsciente, tá? Então, vamos tratar aqui como sendo quase que a mesma coisa, né? O Clarencio falava lá que a função do inconsciente é fixar, é transformar em realidade. O Clarencio lá falou isso, gente. O Clarencio lá, o que é ministro em nosso lar, na cidade lá, na colônia de nosso lar, ele falou isso. A função do inconsciente é transformar em realidade os nossos desejos e anseios mais íntimos. Aquilo que a gente fica repetindo, cultivando intimamente, né? Então ele fala assim, ele fala de uma forma muito interessante, inclusive, ele fala assim que se nós pervertemos o plano consciente, nós pervertemos o plano inconsciente. Não tem outra, não tem por onde. Se nós pervertemos o plano consciente, nós acabamos por perverter o plano inconsciente. Por quê? Nós não acabamos de falar que o material que vai estar no subconsciente vai ser o material que nós trabalhamos conscientemente, né? Aprendendo a selecionar com qualidade ou não. Esse será o material que nós vamos guardar. Então, se nós pervertermos o plano consciente, né, através de hábitos negativos, através de pensamentos, palavras negativas, nós vamos perverter o plano inconsciente, ou no caso aqui, subconsciente, tá? Certo? Então, gente, tudo que nós formos falar de negativo, nós temos que suprimir, tá? Nós temos que aprender, principalmente, eu já falei isso para vocês, mas principalmente quando nós vamos usar o eu sou, tem que ser sempre positivo, tá? Senão é mentira, tá? Sempre que formos utilizar o eu sou,
tem que ser associado a alguma coisa positiva. Nunca pode ser associado a coisas negativas. Jesus foi um exemplo disso. Eu sou o pão da vida e a luz do mundo. Eu sou a bússola divina. Eu sou a porta que conduz ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão que alimenta os fracos. Sou o leite, né, que alimenta os fracos. O pão da vida e a luz do mundo. Eu sou, eu sou, eu sou. Jesus, né, foi o que soube melhor até hoje trabalhar com o eu sou. Só que ele não precisava, né, porque ele já é, vamos dizer assim. E nós precisamos ser. Jesus já era, naquele tempo ele já era. E nós precisamos ser, né? Por que eu falo que tudo que vocês associam de negativo com eu sou é mentira? As pessoas acham que é o contrário. Alexandre, eu não posso fazer autossugestão porque eu acho que eu estou mentindo. Quando eu falo que eu tenho facilidade em aprender, quando eu sou bonita, elegante, quando eu sou assim, eu acho que eu estou mentindo, né? E eu falo assim, não, mas é o contrário. É o contrário. É o contrário por quê? Porque o eu sou é a manifestação do eu divino. Eu vou repetir isso, eu já repeti isso aqui umas 500 mil vezes aqui para vocês, mas é para vocês fixarem mesmo. Quem que é o ser por excelência? Quem que é o ser por excelência? Quem que é o ser por excelência? Quem que é o serzão, vamos dizer assim, o serzão? Quem que é o maior ser? O ser por excelência, quem é? É Deus, gente, não é Deus? É Deus, não é? Deus é o ser por excelência. A Joana de Anjos não fala que o que há de ser em nós, verdadeiramente, né, é o self, é o Deus interior, não é? Então, o ser por excelência é Deus. O que nós já somos, o ser que existe em nós, o ser que existe em nós, é o ser divino que existe em nós, é o Deus interior. Tá? Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é importante, tá? O ser tem defeitos? Dentro dessa lógica que é importante. O ser tem defeitos? Ou não tem defeitos? O ser tem defeitos ou não tem defeitos? O que vocês acham? Nada de ficar em cima do muro, hein? O que vocês acham? O ser tem defeitos ou o ser não tem defeitos? Sim ou não? O ser não tem defeitos. O ser não tem defeitos. Tá? Deus, que é o ser por excelência, não tem defeitos. O que há de divino em nós também não tem defeito. O ser que existe em nós não tem defeito. O que existe em nós, que a Joana de Ângeles chama de defeito, é o vazio que existe em nós. Não é o ser, é o não ser. Eu vou dar um nó na cabeça de vocês hoje. O que nós chamamos de defeito é a expressão do vazio. É o não ser. É o que nós não somos. É o que nós não somos, não o que nós somos. O que nós somos é aquilo que nós já desenvolvemos de divino em nós. É a expressão do ser, verdadeiramente. É o que nós já somos. O que nós conseguimos ser já é perfeito. Não tem defeitos. Mas onde é que estão os defeitos então, Alexandre? Nós temos tantos defeitos, tá? Onde é que estão? Estão no não ser. Mas como assim, no não ser? O que nós chamamos de defeitos é a manifestação do que nós não somos ainda. É o que nos falta. É o que nos falta. Tá? É o que nos falta. É a expressão do vazio. Tá? É a falta. A Joana de Anjos, ela fala assim, que os defeitos, o que nós chamamos de defeitos, são os filhos diletos do ego.
que seriam os filhos diletos do ego inchado? O que é o ego inchado? Não é o eu real, é o eu ilusório. É a projeção do vazio, entendeu? Das ilusões do ego. Não é o que a gente é o que a gente acha que é. Entendeu? Aí aparecem os defeitos. E a falta de virtudes. Entendeu? Por isso que nós podemos comparar assim, com um quarto que nós estamos fechados, né? Aí nós apagamos a luz. É um quarto totalmente fechado. Aí a gente apaga essa luz. O que aconteceu com esse quarto? Né? O que aconteceu com esse quarto? Ele ficou escuro, não é? Ele ficou escuro. Tá? Por que ele ficou escuro? Porque ele ficou sem luz, não é? Ficou sem luz. Então, a escuridão, que nós estamos comparando aqui com defeitos, a escuridão não é a presença de algo, é a ausência de algo. Tá? Quando nós desenvolvemos algo, quando entra a luz, pronto, desaparece a escuridão. Tá? Quando entra a luz, desaparece a escuridão. Desaparece o mal. Quando o bem se desenvolve, quando o que existe de ser em nós, que é o ser divino, a semente divina, o self, quando ele se desenvolve, pronto, os defeitos desaparecem. Só que, por que nós temos tantos defeitos? Porque nós somos pouco desenvolvidos. Somos pouco desenvolvidos. Por isso que ainda aparecem tantos defeitos em nós, no nosso comportamento. Porque nós temos muitas áreas não desenvolvidas ainda. Tá? Ficou claro, pessoal? Nós temos muitas áreas não desenvolvidas. Essa área não desenvolvida nós chamamos de defeitos, de vazios, de insegurança, de medo, de tristeza, de raiva, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de tudo. A gente chama. A Joana de Ângeles, ela fala que são subpersonalidades. São subpersonalidades que nós temos que transformar em superpersonalidades, em qualidades, em virtudes, né? Mas gerando luz. Nós temos que fazer crescer o self, o eu divino, tá? Certo, pessoal? Então vamos voltar aqui, saindo da filosofia aqui, né? Tá? Então vamos lá. Eu estava falando isso para a gente entender que sempre que a gente fala em defeito, eu sou uma burra, eu sou chato, eu não sei o quê, nós estamos falando uma mentira. Porque o ser não é nada disso. Quem é isso é o estar, não é o ser. Quem tem esses defeitos todos é o estar. É o ego, não é o self. Não é o ser, é o estar. Entenderam? Ok? Então, quando a gente associa o ser a qualidades, nós estamos falando uma verdade. Quando a gente associa o ser a defeitos, estamos falando uma mentira. Tá? É totalmente o contrário do que as pessoas normalmente cultivam, né? Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Detendo o pensamento exclusivamente nesse campo, é possível direcionar as aspirações de maneira produtiva, compensadora, iniciando o tentame na faixa das aspirações. Detendo o pensamento exclusivamente nesse campo, é possível direcionar as aspirações de maneira produtiva, compensadora, iniciando o tentame, a tentativa, nas faixas das aspirações. Tá? Então, gente, olha o que ela está dizendo. Que a gente tem que se deter exclusivamente nesse campo. Qual campo? O campo positivo. Tá? Vamos cultivar o lado bom. Brigar com defeitos é dar murro no vazio.
Brigar com o mal, gastar tempo para brigar com o mal, para falar do mal, para ver. É dar murro no vazio, gente. É dar murro no vazio. Não é? É exigir de uma pessoa ou de uma situação coisas que ela não tem para dar. Ou a gente não tem para dar naquele momento. Ficar brigando com a gente mesmo. A única coisa que vale a pena é a gente se deter nesse campo positivo, direcionar as aspirações de maneira produtiva. Acaba sendo muito mais compensador, não é? Muito mais gratificante. É produzir a luz. Por quê? Porque adianta ficar brigando com a sombra. Gente, o que é sombra? O que é sombra? Me responda, o que é sombra? A sombra é real? O que é sombra, afinal de contas? É a falta de luz. A sombra não é real. Ela só é real enquanto ao contorno onde não incide a luz. Então, ficar brigando com as nossas áreas de sombra é ficar dando murro no vazio. Tá? Então, não funciona. O que funciona é trabalhar pelas virtudes, é trabalhar pelas qualidades, é focar no lado positivo. Não ficar brigando com defeitos, não. É focar no lado positivo para desenvolver virtudes. Isso é o que funciona mais, tá? É muito mais gostoso, né, pessoal? Ah, Alexandre, mas eu não vou perceber então que eu estou sendo orgulhoso. Pode perceber, perceba muito. Pode perceber que está sendo egoísta, orgulhoso. Pode usar essas categorias de análise. Pode usar. É útil ainda para a gente usar. Olha, eu estou tendo um comportamento ciumento, egoísta, invejoso, mas só a título de detecção, de detectar o que está faltando. Vocês estão entendendo a mudança de referencial? Nós devemos usar essas palavras a título de detectarmos o que está faltando. Aí sim, não é? De detectarmos o que está faltando. Aí podemos usar essas palavras tranquilamente. Mas na hora de, vamos então vencer isso aí? Vamos. Como é que a gente vence? Vamos trabalhar o lado positivo. Como é que vence o ciúme? Trabalhe pela segurança, desenvolver a segurança pessoal, desenvolvimento pessoal, conhecimento, amor, caridade. Todos os defeitos, chamados os defeitos, nós vamos vencer assim, focando no lado positivo. Tá? A Marcinha Kemi, identificação e não autodepreciação. Exatamente, Marcinha, aí você falou muito bem. Não é? Nunca cair na autodepreciação, que é uma falta de amor para conosco mesmo, de respeito até para conosco mesmo. E para com o potencial superior que nós possuímos, pessoal. Nós possuímos um potencial superior. Ficarmos nos autodepreciando, eu sou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, negativo, né? Isso aí não ajuda em nada, tá? De forma alguma, certo? Interessante, né? As favelas. Né? É interessante que você comece a suprir as pessoas que moram em bolsões de miséria, de informação, de uma noção estética melhor. Você começa a fornecer informações, né? E condições, vamos dizer assim, mentais, emocionais das pessoas estarem melhor, o ambiente começa a mudar. O ambiente começa a mudar. Já começa a surgir uma tintinha na parede, uma graminha lá cortada, já começa a ver. É impressionante, pessoal, mas você começa a trabalhar os conceitos, fazê-las acreditar mais nelas, né? Que elas podem, que elas têm condições de vencer. Né? Quando você vai suprindo as ausências que existiram durante tanto tempo, falta de bons exemplos, falta de informação, falta disso, falta uma fartura, né? Quando você vai suprindo essas faltas, vai mudando o ambiente. E a favela deixa de ser favela. Tá? Quando você vai suprindo.
Então, também no nível social, o que nós chamamos de mal é a manifestação da falta. Por exemplo, as comunidades que o pessoal percebeu que a presença pacificadora da polícia lá, né, preenchendo um vazio que existia, pronto, né, controla, reduz a criminalidade. Quando você preenche com projetos, quando você preenche com oportunidades, né, então você começa a mudar aquela realidade. Veja como era o mal, era a expressão da falta também. Né? Era uma expressão da falta. Quando você preenche aquelas faltas, você transforma o que era mal numa situação melhor, uma situação boa. Né? É lógico que demanda tempo, né, e persistência. Né? Não é uma magia, né, que vai acontecer de um dia para outro. Tá? Certo? Muito bem. Vamos pegar um último. Peraí, vou pegar um último parágrafozinho aqui. Isso, o mal é a ausência do bem. Né? Exatamente. O mal, os espíritos disseram que na verdade é a ignorância. Ou seja, o mal é a ausência do conhecimento, do amor. Né? Então, é a ausência. Os espíritos já estão dizendo isso. A não ser porque tanta gente, inclusive no meio espírita, reluta em aceitar essa realidade, né? O mal como sendo a ausência do bem. Né? Até dentro de nós, né? Às vezes as pessoas ficam bravas, né? Mas logicamente, é assim que funciona, né? Mas vamos lá. Conforme se pensa, acumulam-se as memórias, que retornarão aos painéis do conhecimento nos momentos próprios. Então, conforme a gente pensa, conforme a gente elabora, né? Então, nós acumulamos memórias, tá? Nós vamos guardando no subconsciente, que retornam aos painéis da consciência nos momentos próprios. Então, se nós utilizamos a autossugestão, a programação positiva, para nos fixar no bem, tá? Em programações positivas, conceitos positivos, isso vai ficando como uma memória guardada que vai esperar o momento certo para ressurgir. E quando a gente precisar dela, ela vai ressurgir como comportamentos diferentes, como sentimentos diferentes, modos de reagir diferentes, emoções diferentes. Tá? Então, nós vamos ter condutas diferentes, condutas morais diferentes. Tá? A Joana de Ângeles fala, nesse livro mesmo aqui no Autodescobrimento, que quem comanda a conduta moral e social dos indivíduos é o subconsciente. Então, se nós queremos mudar de fato, fazer o Evangelho estar realmente no nosso comportamento, no nosso sentimento, no nosso pensamento, nós temos que exercitar esse Evangelho, nos autossugestionarmos, né? Para fixar no subconsciente e automatizarmos o Evangelho dentro de nós, para que nós não precisemos mais pensar se nós vamos agir ou não conforme o Evangelho nos fala. Nós temos que ter isso automatizado dentro de nós. Essa é a função do subconsciente. Tá? A gente tanto repete que acaba automatizando. Né? Certo? Muito bem, pessoal. Então nós vamos dar uma paradinha aqui. Né? Acho que foi bem produtivo, né? Graças a Deus. Nós vamos fazer novamente uma prece, né? Final, para nós agradecermos aos espíritos amigos pela oportunidade maravilhosa que tivemos de compartilharmos do estudo entre amigos do plano físico, amigos do plano espiritual, amigos de tão longe materialmente falando, mas tão perto
mentalmente, emocionalmente, podemos sentir até as vibrações. Que a tua paz, Senhor, nos envolva a todos e que possamos programar os nossos sonhos de forma positiva e produtiva, para que todos os dias possamos acordar com novos propósitos, com novos estímulos, colhidos das nossas vivências noturnas. Que a tua luz nos ilumine agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença. Maria, Salabona, Ana Isabel, Marieta, Miriam, Plenitude, Poliana, Sandra Saviano, Carmen Giacomini, Nádia, Cris Creta, Respeita, Carmen Nove, Marcinha Kemi, Brisa, Val, Neuli, Wasser, Orquídea, Marrentinha, Marcelo Honório, Rossana, Márcia Mairink, Marli e Cleide. Um grande abraço, pessoal. Até a sexta que vem, se Deus quiser, tá? Muita paz a todos. Fiquem com Deus.